Gente amada, gente querida, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto. Hoje eu vou responder a questão de uma querida, uma questão que eu acho que nunca tratei em vídeo algum com mais foco. Devo ter tratado en passant, mas eu quero focar mais nesse assunto, que é a respiração do indivíduo dentro de uma relação afetivo-sexual. É claro que a gente sabe que um casal é composto de dois indivíduos e que o casal sobrevive mais saudavelmente na medida em que esses indivíduos respirem, que haja um tempo para um viver a sua individualidade, fazer as coisas que gosta, os hobbies e por aí afora, encontrar com seus amigos ou amigas, e a outra pessoa a mesma coisa. Só que a gente se perde demais nesta percepção. Ela inicia aqui a questão dela, relatando com muita clareza, na minha opinião, a questão de um amigo dela, de uma pessoa conhecida. Tenho um amigo divorciado há 4 anos que se sente travado para amar novamente. Ele gosta de se relacionar com as mulheres. É muito gentil e prestativo com as mulheres que se envolvem. Normalmente uma de cada vez. Mas quando se fala em namorar, ele corre. Ainda que seu envolvimento, na minha leitura, na leitura dela que está perguntando, já seja um namoro, mas as, entre aspas, namoradas tentam enquadrá-lo. Ele corre. Ele me confidenciou que gosta de estar com alguém, mas quando olha lá na frente não se vê com ninguém, pois quer viver essa liberdade de viajar de carro sozinho e tal. As namoradas que passaram por sua vida acham que isso é um problema. Você já abordou esse tema em algum vídeo? Não, minha querida, como falei agora no começo, e inspirado na sua questão, vou abordar nesse vídeo aqui especificamente. Algumas pessoas fogem do rótulo namoro, noivado, casamento, porque de alguma forma percebem que aceitar o rótulo significa perder muito ou um tanto da individualidade. Isto, na minha percepção, na minha experiência pessoal, na minha experiência de observador, isto acontece invariavelmente. Ah, mas está tão bom, por que você vai sair com aquela outra pessoa? Não no sentido afetivo, sexual. Vai lá conversar com outra pessoa. Puxa, não está bom aqui? Por que você precisa ir na festa de aniversário de não sei quem? Por que você precisa isso? Por que você precisa aquilo? Por que você precisa não estar comigo? No fundo, a questão é essa. Existe um constrangimento muito grande para que haja a resposta sincera e verdadeira. A resposta seria, na minha percepção, a seguinte: porque o nosso casal, não obstante seja um casal do mais puro, elevado, delicioso e gostoso amor, não nutre 100% a minha individualidade, o meu indivíduo, nem o meu amor por você não nutre 100% você. Não, você precisa respirar, talvez você se negue até a perceber. O meu indivíduo precisa respirar, o indivíduo de todo mundo precisa respirar. O que é respirar? Não é porque o nosso amor esteja sufocando o indivíduo, é porque o nosso medo de perder este amor, a vivência deste amor, faz com que nos apeguemos à vivência, com que nos mutuamente sequestremos, ok? Para que a gente possa ficar ali com toda a garantia de que não vamos nos perder um ao outro. Eu lamento informar, mas esta é a forma mais eficaz de se perder alguém. Se é que a gente tem alguém, alguma vez, algum dia, não existe isso. A gente acaba nem refletindo sobre o fato de que é necessário respirar como indivíduo. A gente está sentindo o sufoco da ausência desta respiração do indivíduo. Mas a herança lá de família, em geral de família, ela diz o seguinte: a gente tem que ficar junto, a gente tem que ficar colado, porque a gente está vivendo uma guerra. De fato, estamos vivendo uma guerra. Mesmo na mais pacífica das cidades civilizadas, onde abrange o nosso sistema financeiro atual, existe guerra. Está havendo guerra ali. De fato está existindo. Mas isto não impede que os indivíduos respirem. Essa guerra só vai causar efeitos destrutivos no casal se o casal vestir a camisa da guerra.
aquela camisa de camuflagem e partir. Vou defender, com faca na boca, metralhadora nas mãos, vou defender o que é meu. Vou preservar o que é meu. Meu nada, ninguém tem nada, meu Deus. A gente desfruta de lindos amores quando se permite, quando se entrega. Quer ter? Entregue. Você não vai ter nunca, mas você vai viver o amor. A gente fica o tempo todo focado no medo e deixa de viver o amor. A gente não percebe quando os egos estão ficando meio de saco cheio, não se sabe bem do que, porque a gente não quer nem ver. A gente não tem quase, o casal ali não tem quase novidade para contar. O casal não está respirando os indivíduos, porque quando a gente se conheceu, puxa, eu era um indivíduo e você era outro indivíduo. O que aconteceu? A gente virou uma maçaroca, a gente virou uma pastóquia qualquer, a gente virou um bolo orgânico que não é uma coisa nem outra. A gente perde a identidade como indivíduo. É importantíssimo que a gente mantenha a percepção do indivíduo que sou e que você é, que um é e que o outro é. Estou falando aqui, gente, para casais de todos os sexos. O Foco no Afeto é um trabalho, é uma sugestão, basicamente, para casais, pessoas de todos os sexos. Que fique bem claro isso aqui, tá bom? Então é preciso que haja o respiro. Por causa do medo da perda, aí elas pegam uma resistência em relação a esses formatos de vínculo. Elas desenvolvem uma resistência em relação a esse formato de vínculo. A esse vínculo que é formatado. É como se fosse um antídoto contra a perda, só que ele causa a perda. Já na vivência amorosa, os dois concordaram, vamos namorar, para garantir, já estão perdendo. Porque aí no inconsciente, no mínimo no inconsciente de um e de outro, fica aquele negócio, bom, agora a gente tem um contrato assinado, mesmo que seja no âmbito do não dito, não está escrito em papel, nenhum não foi registrado em cartório, mas nós temos um trato pelo menos moral. Então a gente tem que ceder a este vínculo, a gente tem que ceder a este formato, a este rótulo. O que quer dizer namoro? Namoro, de um modo geral, significa fidelidade, significa estar junto o maior tempo possível, significa carregar nas costas os problemas familiares do outro, no caso, e por aí afora. E é esse vínculo, desse formato de vínculo que as pessoas fogem. No meu entender, com uma boa dose de razão, da minha percepção, com uma boa dose de razão. Por quê? Isso faz com que, se eu estou tendo uma relação com você, tendo um código de leis, é uma relação afetiva, código de leis de comportamento, eu a cada dia sou um. Meu indivíduo deve, a bem da relação, a bem do meu crescimento, do meu desenvolvimento de consciência, ele precisa estar aberto à evolução, e é um processo individual. O seu também, é a mesma coisa. De repente você evolui para uma percepção que não condiz muito com o nosso trato. A gente tem que sentar e conversar, precisamos falar. E isso não acontece. E quando isso não acontece, acontece aquele negócio de ficar aturando e romper. Romper por quê? Não, porque eu quero mais liberdade. A pessoa não consegue expressar direito, porque não estudou isso a fundo, não passou um tempo refletindo sobre isso. Porque eu quero mais liberdade. Não vai dizer eu quero respirar o meu indivíduo, eu estou sufocado, não pelo nosso amor, não pela existência, pela vivência do nosso amor, mas porque o meu indivíduo não tem espaço para respirar. Ao passo que, quando ambos têm esta sabedoria, olha, a gente vai namorar, aí um diz, que tal a gente não botar nome? Que tal a gente vivendo o nosso amor e ir acontecendo o nosso amor? Aí a insegurança de uma pessoa ou de outra pode pensar o seguinte, mas aí a pessoa fica livre para sair com outras pessoas e tal,
para aprontar, para isso, para aquilo e tal, né? Se ela sair com outra pessoa e isso de alguma forma ofender a relação, senta-se e conversa-se. Olha, nossa relação é fechada ou nossa relação é aberta? Ah, é fechada, mas aquele dia não sei o que. Ah, então existe uma flexibilidade, né? Ela é fechada, mas tem uma certa flexibilidade. Porque quando acontece isso ou aquilo, a gente pode sim ter outras experiências afetivos sexuais. É isso mesmo? Tá certo? Tá tratado? É assim mesmo? Não é nem para falar tá tratado, é assim que a gente funciona? Com direito a mudanças? E aí senta e conversa, fala, DR. Colocar a alma para fora. Colocar o que está se sentindo passo a passo. Ah, mas isso dá muito trabalho. Porque eu prefiro a relação, a pessoa enquadrada, eu prefiro a relação que tem um nome e tem um código de comportamento. Porque com base nisso eu faço toda uma estrutura em volta da minha vida. Ah, isso, na verdade, isso está querendo dizer, eu consigo exercer um controle sobre a relação, um controle sobre a pessoa. Aí começa a desgraça do indivíduo, tanto lá quanto cá. E as pessoas não percebem. E aí fica um saco, aí começa a brigar, porque não houve conversa. Não é fácil, eu não estou aqui dando nenhum manual de instrução, até porque não existe isso. Eu aqui estou apontando o que causa tanta perturbação na vivência de uma relação. Quando você normatiza, quando você põe um rótulo, é namoro, é noivado, é casamento, é isso, é aquilo, é compromisso, não sei o quê. Ou quando você não coloca rótulo nenhum e vai vivendo o amor. Na minha humilde percepção, essa segunda opção é mais saudável. Vamos acontecendo e conversando. Vamos nos olhando, nos percebendo. Tem hora que o indivíduo clama, pelo amor de Deus, para respirar. Ah, mas aí tem a saudade. Tudo bem, daqui não sei quantos dias a gente vai se ver, ou amanhã, sei lá, a gente vai se ver em algum momento, a gente vai se ver e muito. Vamos deixar os indivíduos respirarem? Não vai ficar muito mais leve? Ah, mas vai dar um medo. Esse medo você trata com meditação, trata com terapia. Medo de perda. Meu Deus, estou falando para os nossos egos aqui. A gente não tem nada, na verdade a gente não é proprietário de nada, até mesmo das coisas que a gente assinou lá, um documento dizendo que você é proprietário disso, daquilo. Não é. Isto é uma ilusão. Você é proprietário de uma coisa, de um objeto material, até certo ponto. Até que alguma crise faça com que você deixe de ser proprietário. No papel até estou dizendo. Eu não estou dizendo que, eu não estou aqui com isso desconstruindo a lei, não, de jeito nenhum. A lei é essencial, eu repito sistematicamente aqui. A lei é essencial para que haja um mínimo, uma base de possibilidade de convívio social, minimamente civilizado. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que o fato de eu achar que eu sou proprietário desse mouse aqui, esse mouse pode quebrar amanhã ou depois. Ele pode se tornar obsoleto e eu vou jogar fora como lixo ou vou doar para alguém se ainda tiver uso. Agora, pensar isso em relação a um outro ser humano, pensar isso em relação a uma relação afetivo-sexual ou relação amorosa com amigos, imagina. Eu entendo que o saudável é a gente gravitar em torno de pessoas segundo o grau de afinidade naquele momento. Se tem afinidade que motive a aproximação, vamos lá. Vamos aproveitar isso. É ótimo, é fértil, é muito bom, é nutritivo. São nutrientes que a gente mutuamente troca, naturalmente. É tóxica a relação? Afasta. Com leveza, sempre com amor no coração. O preparo para se viver uma relação afetiva passa, sim, pela revisão do conceito do que é meu e do que não é meu. Só uma coisa é minha, é o que eu sou em essência, meu espírito, meu ser, a fonte da minha sabedoria.
O meu ego, meu corpo físico, mente e emoções também não é meu. Eu estou usando. Como é que você se chama? Zé? Então você está José agora. Você não é José, você é o espírito que habita o José. Então a gente não é dono nem desse ego aqui. Aí, gente, vem a origem dessa história, na minha opinião, que é assim, o péssimo convívio que a gente tem com a transitoriedade. Nós somos praticamente 100% transitórios. Tudo está mudando o tempo todo. A gente adoece na medida em que quer parar na natureza, congelar o momento e nos condenarmos a exercer aquele comportamento, aquela consciência, aquela percepção para o resto da nossa existência aqui. Aí a gente começa a adoecer. Agora, quando você ouve o coração, é a sabedoria. É a sabedoria. Quando você ouve o seu coração, aí é uma beleza. Seu coração vai te levando, vai indicando para você o seu caminho. O seu caminho. Não o caminho que querem impor a você. É o seu caminho. É esse caminho que nós, no meu entender, precisamos seguir. Aí você começa a relação com uma determinada pessoa. Depois de um tempo você percebe que ali, aquele amor gostoso, leve, que não tem um rótulo, tem o compromisso em relação ao vínculo afetivo, mas não tem um rótulo comportamental externo. Não tem. E está tudo bem para você, está tudo bem para outra pessoa também. Em determinado momento, se você ou a pessoa tiverem o acesso, o surto de querer rotular a relação, pode procurar uma terapia. Está indo para a doença. Não é agradável falar isso, mas 100% das nossas relações, na minha humilde percepção, sujeita a erros. 100% das nossas relações enquadradas socialmente, estão fadadas a apodrecerem. Uma coisa é morrer, porque acabou a vivência amorosa. Tudo bem, não estou dizendo a morte do corpo. A relação, a vivência não é mais viável por alguma razão, isso acontece. Outra coisa é ela ir apodrecendo. O amor está lá, a fonte da saúde está ali, mas a relação não está mais sendo nutrida primordialmente pelo nutriente amoroso, mas pelo medo e pela insegurança, que despertam a compulsão do controle. Aí para tudo e vai fazer uma terapia, vai fazer um trabalho espiritual, vai fazer uma constelação, uma massagem tântrica, um theta healing, vai procurar a sua religião, enfim, você vai se cuidar, porque está no caminho da doença. Na minha percepção, encerrando aqui, a doença central aí é quando a gente deixa de focar e nortear as nossas vidas pelo afeto, que é a nossa vocação básica, desde a nossa biologia até o nosso espírito, o nosso ser. E é por isso que eu repito aqui, gente, sempre, incansavelmente, que a gente precisa manter o foco no afeto o tempo todo. É um trabalho incessante, um trabalho de vigília incessante. Mas quando você começa a fazer isso, que você se dá o apoio da meditação sistemática na sua vida, a sua percepção começa a aumentar, começa a ficar gostoso. Você começa a entender, não intelectualmente, mas aqui no coração, porque a sua vida começa a te trazer, simplesmente estar vivo, é uma alegria tão grande, indizivelmente grande. Aí você está bem, você está saudável. Essa é a minha resposta, minha querida, que mandou essa questão aqui tão interessante, que me possibilitou falar com mais foco desse assunto, que eu não havia falado nos outros vídeos. Eu agradeço muito a você, agradeço principalmente pela sua energia e agradeço a todos vocês que me assistem regularmente aqui no Foco no Afeto. Quero agradecer principalmente a energia preciosa de vocês. Preciosíssima energia, comentários maravilhosos sempre, feitos de coração, que me tocam a cada leitura, me tocam profundamente. Eu sou agraciado
Olha, se vocês acham que eu dou muito para vocês com o vídeo, multipliquem esse muito por milhões. É o que eu recebo de vocês no aspecto da energia, que é o principal. Energia tão amorosa, a qual eu retribuo integralmente. Foco no afeto.